Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular 2, essa é a aula de número 15 e hoje nós vamos falar sobre o ciclo de vida de um componente no Angular 2. Quando nós adicionamos a tag do componente em um outro componente ou até mesmo na nossa aplicação, quando o componente é inicializado, quando o valor de um databind muda, o próprio componente tem eventos especiais que são disparados e que nós podemos escutar esses eventos também. Esses eventos especiais são chamados de Lifecycle Hooks, ou seja, são métodos, são funções que nós podemos executar quando esses eventos são disparados. E no Angular 2, nós temos 7 principais eventos, 7 principais Lifecycle Hooks que nós podemos escutar. O primeiro evento, ele se chama o onChanges. Ele é disparado sempre quando um valor de um property binding é atualizado e também antes do evento número 2, que é o onInit. O onInit, ele é disparado quando o componente é inicializado. Nós temos também o doCheck, ou seja, verifique, que é executado a cada ciclo de verificação de mudanças do componente, ou seja, sempre quando o evento for sofrer mudanças e existem essas verificações, depois que o conteúdo do componente for inicializado, ou seja, depois de inserir conteúdo externo da view, isso também vale para property bind, quando a gente insere inputs no nosso componente também. Nós também temos um evento para depois do conteúdo ser checado, ou seja, sempre depois que conteúdo novo for inserido no nosso componente, esse evento também é disparado. Depois que a view for verificada, ou seja, esse evento vai ser disparado a cada verificação de conteúdo, e isso vale tanto para conteúdo pai quanto para conteúdo filho que estiver inserido naquele contexto do conteúdo pai. E o último é quando o componente for destruído, ou seja, quando ele for removido da view. E na aula de hoje nós vamos fazer um exemplo para a gente poder ver esses 7 eventos sendo disparados no nosso componente. Lembrando que eu estou com o npm start já sendo executado no nosso projeto. Eu vou pegar aqui no nosso projeto e vou criar um novo arquivo. Esse arquivo eu vou colocar aqui, olha, ciclo, botar só ciclo barra lifecycle.component.ts. E aqui, lembrando da gente poder usar os nossos code snippets. E aqui no final, tab, já cria aqui para mim. E vocês podem ver que quando a gente coloca o esqueleto da classe utilizando o code snippet, ele já coloca aqui pra gente o onInit. O onInit é um desses lifecycle hooks que é o mais importante pra gente. Porque dentro desse onInit, geralmente, é quando a gente quer, por exemplo, chamar o serviço, fazer uma chamada AJAX para o servidor, porque aí o componente já foi construído e aí nós vamos inicializar os valores para esse componente. Aqui dentro desse template, eu vou botar um próprio template mesmo, que é para ficar mais fácil para a gente aqui, tá? Então, eu já vou deixar aqui. Então, esse é o onInit. Eu vou botar aqui, por exemplo, o console.log. E aqui eu vou colocar o ng onInit. Uma coisa para vocês repararem, primeiro nessa palavra-chave, implements, para o pessoal que está acostumado a trabalhar com orientação a objeto, principalmente em C# e em Java, já que o TypeScript ele é muito parecido com C# e com Java, então nós temos aqui como a maneira da gente utilizar uma interface, implementar uma interface na nossa classe filha é através da palavra-chave implements. E aqui o nome da interface, que é o onInit. Aqui a gente também faz o import do onInit, que é do pacote core do Angular 2 também. E vocês vão perceber que todos esses lifecycle hooks nós importamos desse pacote principal, que é do Angular Core. Outra questão aqui também é que o nome aqui é onInit. E aqui nós temos ng onInit. Então, o método que nós temos que implementar dessa classe onInit se chama ng onInit. E o mesmo nós vamos fazer para os outros também.
O que eu vou fazer aqui então é colocar todos os métodos que nós vamos implementar só para facilitar para a gente. Pronto, aqui dentro do nosso component eu fiz o import. Caso vocês prefiram, vocês podem também colocar um import em cada linha para poder facilitar a leitura. Aqui ficou faltando mudar, que é Lifecycle Component, Implements, e aqui nós podemos implementar a quantidade de interfaces que for necessário aqui pra gente. Então, fiz uma quebra de linha aqui também para poder facilitar a nossa leitura. E lembrando que interface, tanto no C# quanto no Java, nós podemos estender uma classe, ou seja, fazer herança simples, não existe herança múltipla. Só que a interface nós podemos implementar quantas nós quisermos. E o mesmo vale para o TypeScript, já que o TypeScript é meio copião aí do C# e do Java. E para cada um desses eventos, olha, o onChanges, ng onChanges, onInit, ng onInit, doCheck, ng doCheck, ng after content init, ng after content checked, ng after view init e o ng after view checked e o ng destroy. E cada um deles, simplesmente eu estou fazendo um console log do nome do evento, tá? Então depois, para quem quiser, vocês podem pegar o código fonte diretamente do GitHub. Então aqui eu vou colocar um seletor life component ou life cycle para ficar um pouco melhor. Life cycle. Aqui só para colocar um template, eu vou botar um parágrafo. Vou colocar dentro do próprio app component, tá? Então aqui, só para não aparecer aquele monte de coisa que a gente fez nas últimas aulas, life cycle. É claro que eu não posso esquecer de fazer o import. Então aqui, vou botar aqui embaixo, import lifecycle from, e aqui nós vamos botar que tá dentro de ciclo, e aqui lifecycle.component, lembrando que não precisa do TS. E lembrando que nós também temos que adicionar esse cara aqui dentro das diretivas, já que nós estamos inserindo aqui um nome de uma tag diferente. Se a gente vir aqui agora, vocês podem ver que tem um ciclo de vida. Abrindo o Google Developer Tools, então eu vou abrir aqui, vocês podem ver que tem todos os logs que nós colocamos aqui. Se eu fizer um refresh para a gente ver, primeiro é o construtor, depois é o ng init, depois é o check, depois, olha, inicializou e ele faz um do check, after content checked e after view checked, que foi quando o componente foi realmente inicializado, a gente colocou ali o nosso template, né, foi renderizado. Se vocês quiserem, aqui na documentação do Angular 2 também tem essa parte aqui do Lifecycle Hooks e tem exemplos também que vocês podem testar. Então aqui fala com detalhes sobre cada ciclo de vida, caso vocês queiram obter detalhes um pouco mais. E tem um Plunker aqui também que a gente pode executar e ver quais que são os eventos que estão sendo disparados. E funciona de forma bem similar que a gente está fazendo aqui. Então tá vendo, ó, todos os eventos que foram disparados. Vamos colocar aqui dentro do nosso componente, eu vou colocar aqui uma variável, por exemplo, valor inicial. Vou colocar um valor de 10 aqui, por exemplo, e o que eu vou fazer é somente uma interpolação com o valor inicial. Voltando aqui, a gente pode ver, são os mesmos eventos com 10 aqui ainda, tá? Só que eu vou transformar esse cara aqui no input, para a gente poder passar esse valor aqui do nosso componente Py. Então, botei o input aqui, já deixei aqui também importado. E o valor inicial aqui, que nós vamos fazer dentro dessa classe, eu vou criar aqui minha variável valor inicial, vou botar um valor diferente, 15, por exemplo. E aqui eu vou fazer um property binding, essa própria variável aqui. E aí, coincidência de ter o mesmo valor da propriedade, tá? Então, se a gente vem aqui, é 15. Para melhorar isso aqui um pouquinho, eu vou colocar, por exemplo, um botão. Vou botar aqui, fechar a tag, vou colocar aqui, mudar o valor.
E o que eu vou fazer aqui é um Event Binding, então clique. E aqui a gente pode colocar tanto um método aqui, ou então o que nós podemos fazer é o valor inicial passa a ter 20. Então, se a gente vir aqui, mudar o valor, e eu vou limpar aqui, vocês podem ver que assim que a gente mudou o valor inicial do Property Binding, o ng-on-changes foi disparado, o do check, o after content checked e o after view checked, ou seja, mudamos o valor do property binding e 4 eventos foram disparados ali também. E uma outra coisa aqui pra gente, só que isso daqui a gente ainda não viu, nós vamos ver daqui a 2 aulas quando a gente começar a falar sobre diretivas, tá? Então, deletar conteúdo, vou botar aqui falso, e aqui existe uma diretiva chamada ngIf, que é uma condicional que nós vamos colocar aqui. Então, ngIf, e aqui nós vamos colocar o deletar conteúdo diferente de true. Então, aqui, se a gente vir de novo, tem o 15, beleza. E aqui nós vamos colocar mais um botão que é para a gente deletar esse conteúdo aqui. Então, vou botar aqui, deletar conteúdo, recebe true. Então, vou colocar aqui, deletar tag de lifecycle. O que vai acontecer? O deletar conteúdo vai receber true, e aqui o ngIf, quando o deletar conteúdo for true, ele vai ser removido do nosso template e o conteúdo vai ser destruído. Vocês podem ver que até agora esse evento, que é o ng-on-destroy, não foi disparado de nenhuma forma, tá? Vocês podem ver que não está aqui. Então aqui vou deletar ng-on-destroy. E se a gente vir aqui nas nossas tags, vocês podem ver que o template, olha, foi comentado, ou seja, ele foi destruído. E aqui o mudar valor, né, os botões continuam aparecendo pra gente. Bem, em que a gente vai utilizar todos esses métodos aqui, essas funções que estão sendo implementadas? Nas últimas 2 aulas que a gente falou sobre Input e Output Properties, que é o que permite a gente customizar e criar os nossos próprios componentes para a gente poder reusar nos nossos projetos. Uma coisa que, para quem já trabalha com Angular 1, já deve ter percebido isso, e se esse é seu primeiro contato com o mundo do Angular, aqui com o Angular 2, quando vocês começarem a trabalhar em projetos, uma coisa que vocês vão perceber é que o Angular, ele não é um framework pronto para a gente poder utilizar eles nos nossos projetos. Vocês vão ver que nós mesmos temos que criar os nossos componentes para serem reutilizados, ou seja, o Angular, ele dá todas as ferramentas para a gente, mas é a gente que tem que construir o nosso próprio framework. Quando eu falo isso, ao que eu estou me referindo? Eu estou me referindo a você criar a sua própria tela de login, você vai reutilizar isso em outros projetos. Eu mostrei para vocês aquele data grid pronto que a gente pode utilizar tanto com o Angular 1 quanto no Angular 2 na aula retrasada. Então, aquele é um outro tipo também de componente que é criado. Pode ser que você tenha necessidade de criar formulários dinâmicos. Você vai criar os componentes da forma que você precisa para os seus projetos. E quando a gente está criando esses componentes para serem reutilizados, dependendo da necessidade do componente, é que nós vamos começar a ouvir alguns desses eventos aqui. É claro que uma classe com todos esses eventos, praticamente você não vai usar isso nunca na sua vida. Isso aqui é mais para a gente poder ver como é que o componente se importa mesmo. Mas talvez você precise ali de 2, 3 eventos desse do ciclo de vida, de ouvir dentro do seu componente e tomar alguma ação. O mais comum da gente utilizar, e vocês vão ver isso durante as próprias aulas desse curso, vai ser esse ng-on-init. Aqui é que geralmente a gente vai chamar um serviço, que vai fazer uma chamada AJAX no servidor e etc. E na próxima aula, nós vamos aprender também um outro conceito e que pode ser muito útil na hora da gente construir os nossos próprios componentes para serem reutilizados, e aí nós vamos explorar mais uns 2, 3 eventos desses também.
Bem, pessoal, por hoje é isso. O código-fonte, como sempre, está no GitHub. Material de apoio vocês podem encontrar lá no loiane.training. E é isso. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!